É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados no porão de nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem de uma vez por todas essas mortes e martírios sem conta com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro. É tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. Este é um trecho da representação que José Bonifácio escreveu para a Assembleia Constituinte do Império em 1823, pedindo o fim do tráfico de escravos e a liberação gradual dos cativos. Foi um marco para que 65 anos depois a escravidão fosse enfim abolida no país. O patrono da independência, José Bonifácio, foi quem abriu o caminho para o debate sobre o fim do regime escravocrata aqui no Brasil. Muitas vozes fizeram parte desse coro. Joaquim Nabuco no parlamento, José do Patrocínio no jornalismo, Castro Alves na poesia. Parte dessa discussão está no livro A Abolição no Parlamento, 65 anos de luta. Ele reúne discursos, debates, leis que antecederam o fim do regime escravocrata. Esse livro agora é lançado na sua terceira edição, dessa vez online, e pode ser baixado pelo site da Livraria do Senado. Ao analisar, ao examinar esse livro, nós percebemos como foi difícil o processo abolicionista, como foram difíceis as discussões entre parlamentares. E se observa que, ao lado daquelas vozes que defendiam o fim do trabalho escravo, pontificaram as forças de setores preponderantes da elite brasileira, refratárias à ideia de se colocar um ponto final no trabalho escravo. Exatamente por isso, a abolição discutida no parlamento foi gradual. Em 1831 foi aprovada a lei do governo Feijó que proibiu a importação de escravos para o Brasil e declarou livre todos os que fossem trazidos nessa condição. Na prática não funcionou porque o comércio ilegal continuou existindo. Em 1845 a lei Bill Aberdeen permitia à Marinha Britânica abordar os navios negreiros encontrados em alto mar. A iniciativa não foi do legislativo brasileiro, mas influenciou o processo de libertação dos escravos em todo o mundo e inclusive aqui no Brasil. Em 1850 a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, mas ela só foi realmente levada a sério quando a lei Nabuco de Araújo listou as punições para o crime em 1854. A Lei do Ventre Livre, de 1871, declarou que os filhos de escravos nascidos a partir da promulgação da lei seriam livres. Em 1885, todo escravo com mais de 65 anos foi declarado livre, pela Lei dos Sexagenários. Na prática, poucos escravos viviam tanto tempo. Em 1888, finalmente, foi declarada a abolição da escravidão no Brasil. É um importante registro, em forma de livro, que nos mostra o quão intenso foi o debate e a luta para a abolição da escravatura durante o século XIX. Nos traz um recorte a partir do parlamento, de como esse processo de luta que acontecia na sociedade, ela vai resultar em leis. Então é importante para a gente pensar não só como se fosse um processo que a lei nos deu, mas que a conquista que gerou a lei, como um processo de lutas que foram constantes durante o século XIX e até antes, mas que se intensificaram muito no século XIX para que fosse conquistada a abolição da escravatura. Ainda lutamos para combater o racismo e o preconceito em nosso país. Eu acredito que somente com maior participação de negros e negras na política e nos espaços de poder é que vamos conseguir, de fato, avançar para um mundo mais justo e igualitário. Com o racismo não há democracia.